Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC. Olá, estamos começando mais uma edição do Carreira em Pauta, um podcast original do ITEC. E nesse episódio nós vamos abordar a área da segurança do trabalho, que é um campo de estudos e práticas de grande importância para a garantia do exercício de diferentes tipos de trabalho dentro de normas e padrões que possibilitem a proteção da saúde e da integridade física dos colaboradores. Sobre a segurança do trabalho, nós podemos colocar que a segurança do trabalho ela é uma área muito dinâmica. Isso você certamente vai ter uma dimensão, né, dessa complexidade, dessa dinamicidade na fala do nosso entrevistado. E essa dinâmica ela se dá muito em virtude das inovações tecnológicas que ocorrem constantemente, né? E essas inovações elas trazem consigo desafios no que diz respeito à execução segura de um determinado tipo de atividade. E para tratar sobre esse tema que é um tema tão relevante e ele está presente em todas as profissões, né? Nós vamos conversar aqui nesse episódio de forma remota com o Elzimar, que é técnico em segurança do trabalho e é lá de Uberlândia, Minas Gerais. Elzimar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para você se apresentar, né, aí para a nossa audiência. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês, com o time aqui do Carreira em Pauta, né? Essa edição é um prazer participar com vocês e colaborar de alguma forma. Gostaria de me apresentar, meu nome é Elzimar Gomes, eu sou técnico em segurança do trabalho e técnico em meio ambiente desde o ano de 2016 e ao decorrer do tempo, com o aprendizado, a gente busca sempre a melhoria contínua. E é por isso que hoje eu sou graduando em engenharia ambiental com foco em fazer uma pós em segurança do trabalho para ganhar o título de engenheiro de segurança do trabalho. E nesse nosso bate-papo aqui, o Elzimar, ele vai falar um pouco de toda a base aí que constitui o início da carreira do técnico em segurança do trabalho até o topo, né? Até os postos mais superiores, né? Que podem ser alcançados pelos profissionais que atuam nessa área. E também vai abordar um pouco sobre os desafios que os técnicos enfrentam aí no dia a dia e também de quais formas é que podem ser amenizados os impactos da segurança do trabalho na rotina dos colaboradores. Elzimar, desde já eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa. Gostaria de agradecer antecipadamente o William pelo convite em participar dessa edição novamente e que vocês absorvam o máximo de conteúdo que eu possa de alguma forma colaborar com vocês. Certamente, Elzimar, e com certeza essa conversa, né, ela vai ser de grande contribuição para todos nós. E você quer falar mais alguma coisa antes da gente prosseguir? Gostaria então que vocês aproveitassem, vocês ouvintes, e que dessem valor nesse tipo de conteúdo, porque é de extrema importância que tenha entidades, né, no caso o Carreira em Pauta, que venha trazer esse tipo de conteúdo para alertar, para instruir e também motivar quem está querendo entrar em alguma área, e nesse caso a segurança do trabalho. Muito bem, Elzimar. Então, vamos começar, né? Então, primeiramente, como é de costume aqui no nosso programa, fale aí um pouco sobre a sua trajetória dentro da área de segurança do trabalho, né? Sobre a sua formação, enfim, tudo que você achar que é pertinente comentar com a gente sobre essa questão, né? Sobre a sua trajetória profissional.
Falando um pouco aí sobre a trajetória, eu iniciei como técnico em campo mesmo, né, fiscalizando as atividades, que normalmente é assim que acontece, até para você ter uma base sólida de como é atuar na segurança do trabalho. Tem os casos também de quem vai já iniciar com a área documental, às vezes tem uma certa habilidade, mas de toda forma a pessoa também vai trabalhar atuando com a fiscalização, né, em área mesmo. Importante que depois de tanto aprendizado, né, depois de alguns anos aí na área, eu consegui uma vaga, um convite para uma vaga corporativa, que hoje eu ajudo os técnicos que trabalham em campo, né, presto esse auxílio como uma forma de coordenar esse time e dar um suporte, e também cuido na maior parte do tempo da documentação da empresa. E quando eu falo da empresa, hoje eu trabalho de carteira assinada e, na verdade, a minha empresa trabalha no setor de facilities, né? Facilitadora de serviços, no qual eu faço a gestão desses contratos a nível Brasil. Na maior parte do tempo eu estou no escritório preparando documentações, né? Desde ordem de serviço até uma permissão de trabalho, né? Vou até campo também para executar essa permissão de trabalho, fiscalizar como está sendo executada e no mais a documentação pertinente, né? Como o PGR, que seria o antigo PPRA, o GRO, que hoje é o colaborativo do PGR, né? PGR é o programa e o GRO é o gerenciamento desse programa, entre outras documentações. Então vamos aqui seguir com as perguntas que a gente separou para nossa conversa, tá certo? Então a primeira pergunta aí, né? Quais são as principais responsabilidades que um técnico em segurança do trabalho possui, né? E como é que essas responsabilidades elas contribuem para a segurança e o bem-estar dos trabalhadores? Quando falamos de responsabilidade dos técnicos em segurança do trabalho, basicamente as principais aí são promover a segurança, né, e um ambiente confortável, um ambiente agradável de trabalho. Quando falamos aí de promover essa segurança, muitas das vezes o desafio maior é colocar na cabeça das pessoas essa cultura de segurança, né, para aplicar ela na prática mesmo. Muitas das vezes as pessoas estão enraizadas, né, de um trabalho de uns anos atrás, né, que não tinha tão forte essa cultura, né, dentro das empresas, mas hoje eu digo para vocês que não tem negociação. Ninguém vai negociar valores de segurança. Então, se a pessoa hoje sai de casa com o intuito de não seguir normas de segurança, não fazer o trabalho seguro de acordo com os procedimentos, não vai servir para a empresa simplesmente vai pegar na mão desse colaborador e pedir para que ele se desligue da empresa, porque não é interessante para a empresa e principalmente o que a gente tenta fazer todos os dias, que é colocar na cabeça do colaborador que para ele muito menos, porque qualquer acidente que aconteça, que a gente escolha errar, fazer o errado, fazer fora do padrão, fazer fora do procedimento, nós mesmos vamos pagar com esse erro. Então, um dos piores desafios aí da área é fazer com que isso seja aplicado, porque na prática a gente está lá para orientar, mas e na hora de fiscalizar a gente não consegue estar presente em todos os momentos. Então, por isso a importância de conscientização. Acredito que seja mais ou menos por aí o pensamento de quem vai entrar na área como técnico. Muito bem, e já que você mencionou aí a questão dos desafios que os técnicos em segurança do trabalho eles enfrentam, fale para a gente quais são esses desafios que se manifestam no ambiente de trabalho e quais as evoluções que eles têm ganhado hoje em dia. William, os principais desafios que enfrentamos hoje, vendo o cenário aí da pergunta anterior, é que devemos aí ter uma cultura forte de segurança, né? Promover essa cultura de segurança. Hoje temos vários tipos de interação, né? De dinâmicas que conseguimos aí trazer para os colaboradores, mas isso é um trabalho árduo e contínuo. Outro detalhe também são as novas tecnologias que aparecem, muitas das vezes
a gente tem uma dificuldade para aplicar isso de acordo com as normas, né? Pode ser até uma benfeitoria, né? Que venha para agregar ao time, né? Que venha trazer mais segurança, um maquinário, um equipamento mais tecnológico, com travas automáticas, proteções melhoradas, entre outras. Só que muitas das vezes a gente também tem que seguir a regulamentação. Então, é um desafio também aplicar isso de acordo com as NR, são as normas regulamentadoras que regem aí a segurança do trabalho. Outro detalhe também que é bastante importante, que eu considero relevante, é colocar também não só para os colaboradores, mas para o time de liderança, que é importante fazer esse investimento, porque muitas das vezes é visto como um custo. Então é importante engajar também o time, os líderes, né, gerentes e todo o site, né, completo. Quando eu falo site, é toda a corporação sobre segurança do trabalho. Engajar esse time para repassar também aos seus colaboradores, né, de acordo com a hierarquia. Lembrando que o técnico em segurança do trabalho tem o papel de orientar, né? A gente não tem o papel de mandar, né? Eu sempre friso isso, até é uma dica, porque traz o time de colaboradores para o nosso lado. O técnico de segurança do trabalho não manda em nada. Ele só orienta, sugere. Então, pensa comigo, um colaborador, que é o técnico de segurança do trabalho, está sendo contratado para cuidar de vidas, né? Cuidar de pessoas. Quando você consegue colocar isso na cabeça de alguém, que a gente não está ali de graça, não está ali à toa, está ali porque a gente tem uma função específica e está tendo um custo para a empresa. Então, será que nosso papel não é importante? Isso puxa um gatilho muito bom para os colaboradores e traz eles para o nosso lado. Então, resumindo, quais são os principais desafios que o técnico enfrenta hoje? Os principais desafios hoje, acredito que seja, além de promover essa segurança do trabalho, essa cultura de segurança, que também venha agregar no ambiente de trabalho, como eu mencionei no início, que é importante ter um ambiente também de trabalho agradável, confortável, seguro, que não venha afetar o seu psicológico, né? Que isso também faz parte agora da área de segurança do trabalho, né? Do técnico, é um papel do técnico promover também essa saúde mental dos trabalhadores. Certo. E quais são as possibilidades de atuação que um técnico em segurança do trabalho ele tem? William, uma pergunta muito boa. Eu gostaria de deixar bem claro que a área de segurança do trabalho tem espaço para todo mundo, tem até outras formações, né, como a gente vê como tecnólogo em segurança do trabalho, tem os engenheiros de segurança, então na verdade é um time. E a área de segurança do trabalho para você que é técnico não é diferente, para você que quer entrar na área. Tem várias ramificações, dentre delas você pode ser um empreendedor da área, ser um consultor independente, sei lá, aplicar treinamentos, né, desde que tenha essa proeficiência na área. Você pode prestar serviços como elaboração de documentos, né, de forma independente também, atuar só de forma corporativa, como eu atuo atualmente, prestar serviço também só em campo. Sempre tem uma área que a pessoa vai se identificar mais e aí você pode galgar um cargo nessa área. Então você pode atuar tanto corporativo como administrativo, em campo, fiscalizando, ser especialista em alguma área, instrutor de trabalho em altura, ser um instrutor de trabalhos em espaço confinado, ser um supervisor ali, né, daquela atividade. Então a gente tem muitos especialistas em documentações, em treinamentos. Então é importante que você trabalhe, atue na área de fato para descobrir o que você se identifica mais, porque espaço para todo mundo no mercado tem, você pode ter certeza. Muito bem, então fica aí a dica para quem está nos assistindo, né? Sobre as possibilidades que existem nessa área de segurança do trabalho, né? Então basta aí que você tenha a afinidade, né? Como o Elzimai acabou de destacar. E sobre a questão dos riscos, como são avaliados os riscos que existem no local de trabalho? E quais são as medidas preventivas que são implementadas, né, ou que podem ser implementadas para sanar esses riscos?
Falando um pouco sobre a avaliação de riscos no local de trabalho, é importante salientar que a área de segurança ela é muito otimizada a cada tempo. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente pode estar fazendo um procedimento, por exemplo, de um jeito e semana que vem pode estar totalmente errado. E isso eu também mostro para os colaboradores que não são só eles que passam por essas mudanças bruscas. E muitas das vezes é porque hoje o que é seguro, amanhã pode ser inseguro. E a gente vai adaptando isso mesmo aos poucos. É importante a gente ter esse time próximo a gente para conseguir aplicar isso e tornar um ambiente mais agradável e seguro. E quais são os métodos utilizados para fazer essa avaliação? Os métodos que a gente utiliza, é claro que é meio difícil porque tem uma área de atuação diferente. Se a gente está falando de uma área técnica, de uma área administrativa, mas o importante é que a gente tem que ter uma documentação que é levantada esses riscos, que seria o PGR, o antigo PPRA, e nele a gente vai trabalhar em cima desses riscos, fazendo gerenciamento para dar tratativa a todos esses riscos. E se surgirem novos riscos, né, exposição a novos riscos, a gente refaz essa documentação e faz o gerenciamento disso para cada vez menos impactar, ter a possibilidade de impactar o colaborador. A tentativa é de zerar, né? Zerar os acidentes, zerar os riscos e a exposição, mas muitas das vezes não é necessário. Por isso que muitas das vezes também entram os famosos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Tem que colocar na cabeça do técnico, muita gente não sabe disso, e para passar para os colaboradores que o EPI é o último recurso. Antes de usar um EPI, a gente já tentou fazer várias medidas de controle e principalmente eliminar, e não foi possível. Então, de certa forma, estamos expostos e é importante, como essencial, usar os equipamentos de proteção individual. E por falar em medidas de segurança aí, como você, né, mencionou, quais são as estratégias que você considera como eficaz na promoção de uma cultura de segurança no local de trabalho? Eu acredito que a melhor forma de conscientizar os colaboradores seja trazendo eles para o nosso lado e promover essa cultura de segurança, assim como se tem em multinacionais, por isso que ela é um espelho para os técnicos, né? Porque lá a segurança funciona, se não funcionar, um abraço, não tem como, não é interessante para a empresa ter um colaborador que não queira seguir essas regras de segurança. São empresas que fazem investimento forte em segurança do trabalho, investem nos técnicos, na remuneração dos técnicos, investem nos colaboradores com equipamentos de qualidade que funcionem quando for necessário, né? A gente torce para que nunca precise, mas que se precisar o equipamento vai funcionar da forma adequada. E essa promoção aí dessa cultura vai ser feita no dia a dia mesmo, ali no cara crachá, com os colaboradores em suas atividades. É importante você jogar limpo, né? Ser uma pessoa ali que está próxima e esquecer aquele técnico do passado que era bruto, ignorante, que veio para mandar ser assim, assado e assim tem que ser. Hoje não tem disso mais, até porque, como eu disse na pergunta anterior, é importante mostrar que você está ali para sugerir melhorias, né? Isso está na norma, está na regulamentação. O técnico está ali para sugerir, né, indicar melhores procedimentos, procedimentos seguros, investimentos que se deva fazer em segurança do trabalho e não mandar. Então o papel do técnico é extremamente importante, mas a gente não está ali para mandar, e sim conscientizar todo esse time. Muito bem, e no caso aí você mencionou sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, né, que a gente conhece como EPIs, né? Então, puxando para esse lado, né, quais são os avanços tecnológicos que nós temos hoje que acabam impactando na área da segurança do trabalho? William, a tecnologia é essencial, ainda mais que vivemos aí na era digital. A tecnologia só vem para somar. Se tratando de segurança do trabalho, basicamente as inteligências vêm trazer para a gente umas proteções em maquinários, né, que vão ser mais inteligentes, mais ágeis, rápidas do que uma ação humana.
Isso estamos falando de travas automáticas, né, de um maquinário, por exemplo, principalmente se tratando de um maquinário, uma trava automática, uma proteção externa para impedir que, por algum descuido, o colaborador acesse aquela parte cortante, acesse aquela parte que tem um risco de choque, alguma exposição a algum produto. Então é essencial essa inovação na tecnologia, e o trabalho nosso é só implementar isso na empresa que a gente trabalha, de forma que siga as normas, né, as NR, as normas regulamentadoras, e também colocar isso na cabeça da nossa liderança para que faça esse investimento, que é seguro, que lá na frente a gente não vai ter nenhum tipo de problema, né? E trabalhar também a mentalidade de todos os colaboradores, né? Sejam de qualquer hierarquia. Eu estou falando desde o operacional até a liderança, até um diretor de operações. Então é importante, o time de segurança do trabalho trabalha com todos, pensando em um ambiente colaborativo. Muito bem. E você que, né, já que você está mencionando aí sobre essa questão das normas, né? No caso, as NRs, que são as normas reguladoras, quais são essas normas e até mesmo, não sei, leis que regem a segurança do trabalho? É importante dizer que quando falamos das NRs, né, que são as normas regulamentadoras, são 38, que foi atualizada recentemente. É um desafio até constante, porque sempre se atualiza, então o técnico tem que ser atento a tudo isso. Duas são revogadas, então na verdade são 36. E importante que, como eu mencionei, das áreas de atuação, tem várias, né? Tem vários especialistas. O técnico nunca vai saber tudo, nem todas. Mal vai saber uma ali, né? Isso assim, eu estou generalizando a resposta. Porque você vai descobrindo aos poucos, né, a NR de atuação da sua área e da sua empresa. E como eu disse que tem muitos especialistas, é importante que a gente se especialize naquilo que a gente está trabalhando. Eu digo porque não tem como a gente saber de tudo. É importante a gente estar trabalhando em uma NR, por exemplo, trabalho em altura, tem trabalho em altura. É um trabalho recorrente e constante. Eu vou me especializar, eu vou fazer um curso, né, para entender, porque você tem que ter a proeficiência. Hoje a gente vê muito disso, um técnico que se forma, mas não se especializa. Técnico forma a todo momento. Se você não tiver um diferencial para mostrar isso para a empresa, para os colaboradores, e mostrar o seu devido valor, você vai ser só mais um. Então, como vocês estão vendo e ouvindo, né? A área da segurança do trabalho, como eu falei lá no início, ela é bastante dinâmica, e o Elzimar aí já destacou, né, o que envolve essa dinâmica, né, que é justamente o profissional estar atualizado diante das novidades em questão de equipamentos, das normas, especificamente as normas com as quais ele trabalha constantemente, né? Então não fiquem estagnados no tempo. Estudem as normas, estudem as NRs, fiquem atentos a inovações, a fóruns de discussão, a páginas de carreiras profissionais, pessoas que trabalham, que são referências, façam network de pessoas. Isso é extremamente importante para até você se atualizar no conjunto todo da obra. Muito bem, o recado está dado, né? Yosimar, em relação às situações de emergência no local de trabalho, como funciona a intervenção em acidentes? Há um treinamento? Como é que ocorre esse processo? O fator-chave que determina o que vai acontecer quando tiver um incidente ou um acidente, né, o que a gente está preparado para aquela situação. Por isso que eu digo que é importante a gente se especializar, né, e ter se preparado. Assim como a gente cobra treinamentos dos colaboradores, também temos que ser preparados para este momento. Um grande exemplo disso que a gente pode dar é uma brigada de emergência. Muitos podem ver com um custo, né? Porque você tem que ter os treinamentos, tem que fazer reciclagem desses treinamentos, dependendo do porte da empresa, você tem um técnico só para aquela área. O técnico às vezes não é especialista. Você, claro, vai contratar um especialista em brigada, porque você tem que dar um trabalho de qualidade. Uma equipe de brigada, por exemplo, vai te
pode salvar a empresa no momento de incêndio. Não só isso, mas como prestação de primeiros socorros, né? É claro que a gente tenta fazer isso, né, o menos possível, mas que se aconteça, a gente tem um suporte necessário. Isso a gente dá essa resposta a acidentes no dia a dia com a preparação mesmo. A gente se prepara para isso. No mais pior das situações, a gente encaminha aí para um atendimento médico, porque não podemos aí, né, prestar esse serviço. Tem pessoas especializadas que no caso é o médico. Então a gente encaminha para a unidade de saúde. Mas de toda forma, se você precisar aí de dar um primeiro atendimento, for uma situação de fatalidade que você precisa tomar alguma atitude, você tem um treinamento. Então, por isso que é importante vocês se atualizarem, conhecerem da área e as atividades também que seus colaboradores executam. Eu ligo muito essa analogia a um dono de empresa. A gente tem que saber todo o processo da empresa, porque aí ninguém passa a perna na gente. E também vai funcionar nessa questão de a gente dar esse suporte quando acontecer algum tipo de situação. Você vai ter que encabeçar a toda aquela situação e tomar uma decisão. Muitas das vezes, se você for o técnico ali, for o único técnico. Se você tiver um time de 7, é claro que vai ser uma decisão conjunta. Então é importante a gente se capacitar para isso. E isso também forma líderes. É muito importante. Tá certo. E para encerrar o nosso papo, quais são as dicas que você, Elzimar, pode dar aos técnicos em segurança do trabalho que estão iniciando na carreira e também para aqueles que estão aí se interessando em trabalhar na área? A principal questão é que você tem que decidir se isso é para você, se você caiu de paraquedas, está querendo fazer um curso porque estagnou, não fez nada, está querendo uma formação, ou se você gosta, ou se você trabalha em uma empresa que já tem essa cultura de segurança forte. Normalmente o interesse vem muito daí. É uma empresa que tem uma cultura forte e aquele desperta o interesse dos colaboradores ou operacionais, por exemplo. E isso é muito bom. Então depende da gente decidir isso. É uma área que eu vejo uma dificuldade para iniciar. Eu participo de alguns grupos, né? Para ver um pouco, né, de como está o mercado de trabalho. Eu vejo essa dificuldade de entrar. Mas depois que entrou no mercado de trabalho, automaticamente as empresas vão te convidar para participar de processos seletivos. E aí, conforme você vai adquirindo experiência, né, como eu falei, sempre buscar a sua melhoria contínua, né, fazer cursos, se especializar. Isso vai acontecendo naturalmente, pode ficar tranquilo. É uma área que depois que você entra, sua cabeça muda totalmente. Eu sempre falo que eu aplico a segurança do trabalho tanto na empresa como no dia a dia, porque eu estaria sendo hipócrita, né? Fazer de um jeito na empresa, cobrar em casa, né? Onde acontecem muitos acidentes domésticos, fazer diferente. Então é importante você aplicar tanto na vida profissional como na vida pessoal. Elzimar, eu não cheguei a te perguntar, mas como é que é a remuneração nessa área? Quais os ganhos aí que os profissionais podem ter trabalhando na segurança do trabalho? Recomendo muito a remuneração desta área, não é ruim, né? Depende muito da região, mas eu acredito que na maioria dos casos aí tá partindo de 2.800 a 3.500. Eu tô falando aí de um técnico que tá iniciando, tá no primeiro ano ali, né, de formação, que tá trabalhando ali o seu primeiro ano na empresa, que parta daí. E é claro que em capitais maiores, né, em outras regiões metropolitanas, esse salário vem a aumentar. E isso vale também para quem é um técnico muito experiente. É claro, pessoal, tem técnico que vai ganhar 3, tem técnico que vai ganhar 7, tem técnico que ganha mais do que engenheiro, né? Como eu citei esse exemplo, porque ele tem uma bagagem para oferecer. É isso aí. Nós, aqui do ITEC, nós sempre reforçamos junto aos nossos alunos a importância da dedicação, do empenho, para alcançar sucesso nas áreas nas quais eles fazem a opção de algum dos cursos, né? No nosso caso, os cursos técnicos, porque com certeza os bons rendimentos, né? E a gente sempre coloca, né? Quando a gente divulga um curso, a gente sempre destaca, a gente tem
esse destaque, né, da remuneração, de quais valores ele pode atingir, mas esses valores com certeza estão relacionados com todo o envolvimento, né, todo o empenho, todo o desenvolvimento profissional que ele tiver dentro da área que ele escolher, né? E isso também envolve a questão da preparação, né, desse profissional, dele estar sempre buscando se aperfeiçoar, né, dele não estagnar, dele estar buscando outras formações, especializações para atender as necessidades da empresa que ele for trabalhar e do próprio mercado de trabalho. Então, por isso que eu bato sempre na tecla. Estudem, se aperfeiçoem, façam cursos, porque aí vocês podem galgar cargos melhores e salários melhores, né? Até um cargo de liderança. Elzimar, eu, em nome do ITEC, queria te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Carreira em Pauta. O nosso papo ele foi até meio curtinho, né? Mas com certeza reforça tudo aquilo que a gente promove em relação a essa área que é tão importante atualmente para garantir a integridade física e mental dos colaboradores, né? Porque o ambiente de trabalho saudável ele garante mais produtividade, mais envolvimento e mais satisfação, tanto por parte dos colaboradores quanto por parte dos empregadores, né? William, eu que agradeço esse convite mais uma vez, refrisando a importância desse trabalho que está sendo feito aqui hoje, o time aí do Carreira em Pauta, né? É de extrema importância. O Elzimar, ele tem um canal no YouTube, né? Onde ele publica vídeos sobre segurança do trabalho, né? Sobre as experiências dele e tudo mais. Fala aí um pouco pra gente sobre esse canal. Ele está parado agora, mas eu estava muito corrido, a minha rotina, viagens, né? Como eu faço assistência a nível Brasil, então acabou que eu deixei ele um pouco de lado, mas eu vi a importância, eu tenho notado a importância até com esse convite. Recorrente, pessoas vêm perguntar nos comentários mesmo, me chamam no Instagram, me chamam no LinkedIn, até uma dica, criarem um LinkedIn para vocês, que é uma rede social focada em carreiras, não é um lugar que você vai despejar seus currículos lá. É um local que você vai fazer um network, né? Uma rede de contatos focado em segurança do trabalho. Eu mesmo recebi várias propostas interessantes e também não interessantes, né? Você vai moldar isso ao seu perfil quando você descobrir a área que você atua. Pode divulgar aí as suas redes sociais, o seu canal no YouTube, para quem quiser tirar dúvidas, ou então até mesmo trocar informações, né? Fazer o network que você já mencionou, né? É sempre importante a gente ter aí esses contatos e você que se coloca muito à disposição, né, para atender a pessoas que estejam procurando saber mais sobre a sua área de trabalho, enfim, né? Eu gostaria então de ficar à disposição, né? Minhas redes sociais pessoais é Elzimar Gomes, tanto Facebook como Instagram. E o meu canal do YouTube, eu gostaria que vocês se inscrevessem, né? É um canal pequeno, tá chegando aí a 1.000 inscritos. Gostaria de contar com a colaboração de vocês e ficar à disposição, pois agora eu me comprometo a produzir conteúdos focados aí na dor inicial do técnico em segurança do trabalho, porque eu passei por isso. E eu vejo a dor dos técnicos, né, nesses grupos, nesses fóruns, e é de extrema importância. Eu vejo que, de alguma forma, do meu jeito, passar esse conhecimento para vocês. Não vou ganhar nada com isso, mas eu vou ter feito a minha parte de não ter guardado esse conhecimento, tudo que tiver ao meu alcance. E no mais, muito obrigado novamente. Espero que todos consigam chegar aos seus objetivos, seja na área de segurança do trabalho ou em uma outra área. Mas espero que sejamos do mesmo time. Um abraço a todos. De nada, Elzimar. E vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal do ITEC Xinguara, curtir e compartilhar esse episódio com outras pessoas, né?
que se interessam em fazer um curso de técnico em segurança do trabalho, ou que tenham interesse aí pela saber mais sobre a área, né? Nos ajude a espalhar essa mensagem. Nos siga também aí no Instagram, né? @itecheduc, e fique por dentro principalmente você que é de Xinguara, né? Fica por dentro aí das novidades, sobre os nossos cursos e as ofertas que temos aí constantemente para você estar fazendo aí um curso técnico, né, ingressando no mercado de trabalho em alguma das áreas que nós temos disponíveis, né? Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Carreira em Pauta, do ITEC. Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC.